102 Guild Wars Capítulo 304 Uma nova arma divina. Autor Cotário. Esse capítulo veio de elnovelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Rina estava atualmente observando a cidade-estado de Vita, em rápido desenvolvimento. A última vez que ela esteve aqui, o lugar tinha acabado de ser reformado. Agora, havia tantas empresas e hotéis por aí. Os mestres de habilidade comercial de quase todos os ofícios tinham pelo menos uma loja na cidade-estado, tornando-a uma das melhores localizações do mundo. Caramba, mesmo a família de Ad não tinha tantos trabalhadores variados da Tradeskill em suas oficinas. No entanto, isso era um dado adquirido, já que a família de Ad só aceitava talentos de primeira linha em habilidades comerciais lucrativas, ao contrário da cidade-estado de Vita, onde muito poucos mestres residiam aqui, mas muitos amadores dependiam dos bônus para aumentar o valor de seu ofício. Sem mencionar que para a família de Ad, aqueles mestres Tradeskill faziam parte integral do grupo. Quanto à cidade-estado de Vita, seu relacionamento com os mestres da Tradeskill era de benefício mútuo, embora muitas pessoas ignorantes pensassem que a Vita estava perdendo neste negócio. Rina caminhou pelas estradas pavimentadas de Vita, que lembravam as estradas dos distritos comerciais da Itália e da França. As carruagens moviam-se já que muitas empresas de transporte tinham muitas de suas filiais aqui. Rina podia ver uma enorme quantidade de tráfego entrando e saindo do Portal Center, mas a maior parte eram jogadores da Umbra. Sem falar no alto preço do poderoso Portal Center da Vita, as medidas rigorosas tomadas para a entrada também limitaram o tráfego de entrada. A própria Rina foi parada do lado de fora por alguns caras de pele escura que pareciam africanos, e eles só a deixaram passar depois de verem o emblema de sua guilda. Como membro dos 5 generais, ela estava apenas abaixo dos vice-guildmasters e do guildmaster. Rina caminhou insegura até o terreno que havia escolhido para sua casa quando Vita ainda era um assentamento. Naquela época, Draco e Rivetingnicht permitiram que ela e os outros 4 fizessem isso, mas Rina viu muitas novas residências na área. Não, o mais interessante é que a área com cidadãos e nobres estava fechada do resto da cidade. Isto criou diretamente uma séria barreira de classe, separando residentes e não residentes dos cidadãos do estado. Um sistema de classes era um tumor cancerígeno em qualquer estado, causando grande abundância e infelicidade aos residentes de lá. Mas em um jogo como Bondless, essas questões significavam besteira. Especialmente quando existia um estado com benefícios como Vita, então só se podia resmungar silenciosamente, mas aceitá-lo. Se muitos estivessem no lugar de Draco, teriam feito o mesmo. As casas construídas para os cidadãos eram um jogo diferente daquele construído para os residentes fora dos portões, bem como dos hotéis. Era naturalmente impossível comprar terras a menos que alguém fosse cidadão, e até mesmo tornar-se residente era difícil, pelo que Rina havia investigado dos membros da tribo Nursal nos portões. Ainda assim, havia um limite para o que ela poderia aprender deles em um curto espaço de tempo. Como tal, ela queria verificar seu enredo e depois ir para o Etherhall para um rápido resumo. Rina logo chegou à sua propriedade e ficou surpresa ao ver que ela estava intocada, assim como ela a deixou. Ela nunca tinha conseguido que alguém construísse algo para ela, mas parecia que teria que fazer isso em breve. Ela bateu seu cajado flameziar contra sua têmpora, um tique que ela desenvolveu lentamente enquanto completava sua tarefa para subir de nível. Ela fazia isso sempre que estava pensando em algo. Rina decidiu lidar com isso agora. Se ela adiasse isso continuamente, quem sabia quando ela seria capaz de começar a trabalhar. Como tal, ela voltou ao distrito comercial e procurou um pouco. Ela viu muitas placas de sinalização com nomes de vários negócios. No entanto, o que ela procurava era a filial da Associação Tradeskill. Ela logo encontrou sua localização perto do portão, uma localização privilegiada por todos os meios. Ela vagou pelas ruas da cidade-estado de Vita, apreciando os olhares lascivos dos homens em seu corpo. Ela ainda usava seu clássico manto vermelho que era justo o suficiente para ser quase um skin suit. Seus lábios vermelhos sangue se curvaram em um sorriso malicioso e seus olhos vermelhos penetrantes brilharam. Com sua boa altura, ela era capaz de olhar a maioria dos homens nos olhos, o que a deixava grata. Seria muito desconfortável ser baixo, pois criaria um sentimento psicológico de inferioridade. Rina logo chegou à Associação Tradeskill. Seus passos não pararam quando ela entrou no grande prédio que tinha um leve tráfego humano passando por ele.
No interior havia salões decorados com alguma grandeza significativa, juntamente com um salão confortável no centro. Vários criados circulavam atendendo às necessidades de seus hóspedes, dando ao ambiente um ar de edifício de serviços de alta classe. No fundo do salão havia vários estandes com funcionários em cada balcão, atendendo os pedidos e outros enfeites dos convidados de maneira ordenada. Isso lembrava Rina um escritório burocrático, simplesmente mais chique. Ela foi diretamente a um balcão para resolver seu pedido. Havia uma pequena fila à sua frente, pois obviamente ela não era a primeira e certamente não seria a última a solicitar os serviços da Associação Tradeskill neste estado emergente. Praticamente todo mundo precisava que algo fosse feito: novos edifícios, novas ferramentas, novos itens. Embora pudessem adquiri-lo de outros artesãos da Tradeskill no distrito comercial, muitos preferiram contar com a confiável Tradeskill Association. Naturalmente, isso tinha seu próprio preço, que muitos não podiam pagar facilmente. Um estabelecimento como a Tradeskill Association nunca ficaria sem pessoas querendo seus serviços, então eles tiveram que criar um certo padrão com seus preços. Não estava sendo pomposo, mas sim um negócio muito básico. O preço geralmente equivale à qualidade aos olhos da maioria dos clientes, e muitos grandes gastadores nem sequer se dignariam a olhar para certas coisas, a menos que um padrão de preço adequado fosse estabelecido. Olá, senhora, em que posso ajudá-la? Uma funcionária do balcão perguntou a Rina com um sorriso experiente. Eu gostaria de construir uma residência. Rina respondeu depois de pensar um pouco. Os olhos da trabalhadora brilharam ao ouvir isso. Para construir uma residência nesta ilustre cidade era preciso ser, pelo menos, residente. Tal status era extremamente raro, como uma agulha num palheiro. Não parecia que Rina era uma artesã ou combatente de rank 4, então poderia ser. Mesmo enquanto pensava isso, a trabalhadora nunca interrompeu seu trabalho nem por um segundo. Por favor, preencha este formulário para mim. Junto com ele está a lista de estilos que você pode escolher para a sua residência. Dizendo isso, ela deu a Rina um formulário normal e também um panfleto bastante estiloso. Na verdade, a Tradeskill Association não poupou custos para tornar o seu serviço único e extravagante. Rina assentiu e preencheu o formulário. Ela então verificou cuidadosamente o panfleto e viu centenas de projetos de residências ali. Ela os vasculhou até encontrar um de que gostasse. Eram semelhantes a uma vila cara em uma cidade turística, que combinava com o gosto de Rina. Se ela fosse morar em algum lugar, tinha que ser da mais alta qualidade. Depois de devolver o formulário e sua escolha ao trabalhador, a mulher leu e engasgou. Rina estava construindo uma residência na área central. Ela era uma aventureira imortal que fazia parte da Guilda Umbra. O trabalhador então processou o formulário rapidamente antes de se voltar novamente para Rina. Vou precisar do emblema da sua guilda, bem como do pagamento pela construção. Rina assentiu e entregou o emblema da guilda com as cores do arco-íris, fazendo uma pergunta prudente. Sem problemas. Quanto custaria tudo isso? O trabalhador recebe o emblema e verifica o preço final antes de avaliar o emblema. Vai chegar a... Vai. Isso. Ela estava prestes a mencionar um preço verdadeiramente doloroso que destruiria a vontade de viver de Rina, mas encontrou suas palavras hesitantes enquanto sua mente tremia. Quanto? Rina perguntou com uma sobrancelha levantada. A trabalhadora engoliu em seco e balançou a cabeça lentamente. Nada. Não custará nada. A expressão de Rina mostrou surpresa e depois compreensão. Acho que os membros principais podem construir suas residências de graça. Isso é exatamente certo, Lady Rina. O trabalhador afirmou com uma voz ainda intimidada. Ela até pensou consigo mesma. Isso é para membros principais, mas você está um passo acima deles. Não deveríamos pagar-lhe dinheiro para construir sua residência, então? Rina assentiu e esperou que os processos fossem concluídos antes de pegar seu emblema e sair. Ela mexeu no emblema e o considerou cuidadosamente. Parece que este emblema finalmente tem algum peso por aqui, hein? Ela meditou silenciosamente. Rina ficou emocionada ao lembrar que a Umbra começou com eles e Draco. Ela havia enviado uma mensagem para ele quando eles entraram no jogo pela primeira vez, e ele os levou para subir de nível. Seu primeiro ato como guilda foi brutalizar o jogador excitado, brincar com alguns ursos, castrar uma ursa e depois intimidar um morto-vivo até a morte. Rin suspirou.
Tempos tão bons. Quando eles poderiam ter a liberdade de liberar o estresse prejudicando outras formas de vida para o seu próprio prazer. Ela afastou esses antigos anseios e foi para o Ether Hall. Agora que ela havia terminado a construção de sua nova residência, ou melhor ainda, de sua vila, era hora de conhecer os outros generais. Rina sentiu que estava ausente há muito tempo e certamente precisava de algum tempo para relaxar e descansar. Ela cruzou os portões do distrito interno e seguiu para o centro da cidade. Era aqui que residia o maravilhoso Aether Hall, um edifício mágico que parecia algo cruzado entre ficção científica, steampunk e cyberpunk. Até mesmo os vários poderes do Rank 7 ficaram atordoados e extasiados com isso, muito menos Rina. Ela o inspecionou por um breve momento antes de entrar no salão e encontrar uma forma de vida energética que tinha o contorno de Draco. Saudações General Lustienche. Você está aqui para ver o administrador sublime? Vitae perguntou formalmente. Sim, por favor, leve-me até ela. Rina afirmou com um sorriso. Sem problemas, por favor, siga de perto. Vitae respondeu, conduzindo-a pelos vários corredores do prédio. Rina só ficou maravilhada ao ver o quão eficiente o prédio era, já que tudo era automatizado. Não há necessidade de empregados ou pessoas desnecessárias, o prédio poderia fazer tudo isso sozinho. Rina foi levada ao centro do Aether Hall, onde um grande escritório estava aberto. Seu interior era extremamente estético, com muitas estantes, uma ampla escrivaninha, cadeiras confortáveis, frigobar, mini-restaurante e mini-lounge. A mesa estava sublime no Tion, que estava examinando seriamente alguns documentos. Ela não parecia cansada superficialmente, mas emitia uma aura que parecia ter visto as vicissitudes da vida. Tal aura contrastava com o físico jovem e adorável de Sublime, deixando Rina sem palavras. Na sala estavam os outros 4 companheiros. Cobra, Kiran, Uno e Boyd estavam aproveitando essa rara pausa no trabalho. Eles estavam ocupados gerenciando a guilda na ausência de Draco e Eva, reduzindo a carga sobre os ombros de Sublime. Ao saber que Rina havia retornado, eles naturalmente vieram ver como ela estava. Quando a viram entrar, todos a cumprimentaram com entusiasmo. Ei, vadia. Puta idiota, você está de volta. Como é que você não está morto? Mulher viu, você se atreveu a voltar. O coração de Rina aqueceu quando ouviu suas saudações sinceras. Esses 4 companheiros eram seus irmãos próximos na profissão e no jogo, então eram naturalmente muito próximos. Ei, como essa rainha pode morrer? Vocês, bando de palhaços, já perderam a virgindade. Ouvi dizer que a inatividade faria com que ela caísse sem que vocês percebessem. Rina provocou maldosamente. Os 4 agarraram as terceiras pernas para verificar e deram um suspiro de alívio. Venha, mostre-nos rapidamente sua arma. Ouvi dizer que você a atualizou? Boyd disse com antecipação em seus olhos. Sim, está certo. Deleite seus olhos e veja os resultados do meu trabalho duro nos últimos meses. Rina disse com orgulho, mostrando os detalhes do Flamesear atualizado para eles. Flamesear, cajado classificação, divino durabilidade, max. Refeitos, passivo 1, divindade do fogo. Enquanto este cajado estiver equipado, toda e qualquer forma de magia de fogo pode ser usada, independentemente do rank. Passivo 2, subjugação de chamas. Ganhe 100% de resistência a todas as formas de dano de fogo, absorvendo o dano causado como saúde enquanto reflete tudo de volta para o atacante. Todas as formas de chamas do mundo podem ser controladas por esta arma. Ativo 1, Ultra Supernova. Cria um sol que causa 10.000% de dano de fogo em uma zona continente. Tempo de lançamento, 1 dia. Tempo de espera, 1 ano. Descrição: Cajado do Deus do Fogo Flame. Foi danificado e lançado ao Reino Mortal durante a Guerra dos Deuses. Agora foi reparado e atingiu seu auge. Guild Wars capítulo 305. Alcançando houve um longo período de silêncio na sala. Os 4 sujeitos que inspecionaram os detalhes desta arma divina ficaram congelados em seus assentos enquanto seus cérebros tentavam compreender o que estavam vendo. Cada um deles já tinha visto os efeitos de um item lendário antes, então eles estavam ligeiramente endurecidos para tais coisas, mas ver os de uma arma divina os fez perder a fé em suas fortes vontades. Flamesear já era ruim o suficiente como um item lendário, mas como um item divino, era além do irracional. As 2 habilidades passivas eram extremamente concisas,
mas brutais. A primeira passiva permitiu que Hina usasse toda e qualquer forma de magia de fogo, independentemente de quaisquer limitações. Então agora, ela poderia ir diretamente para a loja Rank 7 e usar seus abundantes UPs para comprar todos os livros de habilidade do Pyromancer existentes. Não só isso, mas ela poderia comprar magia baseada em fogo de outras classes. Por exemplo, se a arte mística Black Flame de Roma tivesse um livro de habilidades em algum lugar, Hina poderia usá-lo e aprendê-lo. Isto equivale a dar a uma criança os direitos de controle de uma nave de guerra interestelar. Supondo que a criança se tornaria comandante deste navio no futuro, isso apresentava prós e contras. A desvantagem era que a criança não teria nenhum treinamento ou conhecimento sobre como administrar uma nave de guerra interestelar, acabando por causar mais danos do que benefícios no longo prazo. Eles pularam a ascensão lenta, mas constante em sua profissão, que viria no futuro, dando-lhes as habilidades para dominar seu poder atual. A vantagem era que a criança agora pulava todos aqueles anos que teria que desperdiçar subindo a escada, ganhando poder e versatilidade em uma idade jovem. Isso lhes permitiria sentir esses poderes supremos e aprender lentamente a incorporar cada um deles em seu estilo, em vez de aprender aos poucos. Hina estava exatamente nesta situação. Ela poderia aprender qualquer feitiço de fogo, mesmo aqueles que ela não tinha chance de usar neste estágio. Por exemplo, o Armagedon foi aprendido pela antiga Hina no Rank 4, mas ela poderia aprender agora. Ela não teria o conhecimento e o treinamento em magia de fogo que Hina tinha, então a utilidade de tal feitiço seria realmente perigosa. Isso inclui velocidade de lançamento de feitiços, eficiência de mana e, o mais importante, tempo. Mas com o uso contínuo a partir de agora, ela poderia aprender como usá-lo antes mesmo de alcançar o Rank 2, dando-lhe uma infinidade de meios para atacar seus inimigos em comparação com o que ela teria tradicionalmente. A segunda passiva permitiu que Hina controlasse qualquer forma de fogo. Isso era uma loucura. Anteriormente, ela só podia controlar o fogo dentro de seu posto, mas agora toda forma de fogo se curvaria à sua vontade. Em essência, monstros que viviam em áreas de fogo, eram seres de fogo ou usavam principalmente magia de fogo, agora eram brinquedos para Hina, independentemente de sua posição. Seus próprios ataques poderiam ser interrompidos e usados como um truque de festa para Hina entreter seus companheiros a qualquer momento. Na verdade, se os monstros fossem elementais do fogo, eles se tornariam diretamente seus escravos. Se Hina encontrasse um elemental de fogo de Rank 7, ela poderia até capturá-lo e controlá-lo. Foi isso que fez com que esses 4 companheiros ficassem mudos, mais do que qualquer outra coisa que esse cajado divino possuísse. As implicações dessa habilidade passiva eram grandes demais para eles entenderem, e provavelmente até mesmo Hina não entendia completamente o que ela estava segurando. Este passivo também a tornou imune a todas as formas de dano de fogo e o dano que deveria ter sido causado a ela seria absorvido como HP, ao mesmo tempo que seria refletido para o atacante. Então, se Hina quisesse matar um inimigo que não fosse feito de fogo, mas usasse magia de fogo, tudo o que ela precisava fazer era ficar ali parada. Qualquer bola de fogo ou algo assim que eles jogassem iria reabastecê-la e matá-los. Claro, se esse inimigo decidisse parar de usar fogo e decidisse entrar em combate corpo a corpo ou usar magia de água, ela seria forçada a parar com suas travessuras e lutar por sua vida. A habilidade ativa da equipe também os chocou, mas muitos acharam isso normal. Os deuses verdadeiros eram incomparáveis a todas as espécies no plano principal, então é claro que seus ataques básicos deveriam ser capazes de afetar um continente inteiro de uma só vez. Na verdade, esses 4 companheiros pensaram que a razão pela qual a habilidade ativa tinha um tempo de espera de 1 ano era porque Hina estava fraca demais para lançá-la rapidamente. Nas mãos do deus do fogo Flashflame, essa habilidade provavelmente poderia ser enviada como um ataque automático. Então, novamente, Flashflame deixou para trás quando recuou para o céu, o que significa que não era tão crucial para ele. O cajado era apenas uma arma que lhe permitia utilizar bem seus poderes. No final das contas, a fonte do poder vinha dele mesmo, então enquanto ele existisse, muitos cajados como esse poderiam ser feitos conforme seu capricho. Ainda assim, era inegável que essa habilidade nas mãos de um jogador era uma grande vantagem. Se Hina reunisse todos os membros Umbra e usasse essa habilidade,
Ela poderia aumentar o nível de poder de todos eles através da infinidade de mortes que conseguiria. 10.000% do dano de fogo de Hina seria aproximadamente 2 milhões de dano, sem contar as várias resistências e defesas de seus alvos em todo o continente. Com isso, todos os monstros do Rancun seriam mortos. Com a supressão de classificação e nível de monstros de classificação 2 e acima, ela removeria apenas cerca de 30% de seu HP após o cálculo. Era improvável que ela pudesse matar pelo menos um no Rancun. Sua classe era uma classe Pyromancer comum, então suas estatísticas eram medianas. Com a redução de estatísticas da supressão de nível, até mesmo um monstro de rank 2 mais fraco poderia aguentar seu ataque. Com um tempo de espera de 1 ano, eles seriam capazes de se recuperar muito antes que Hina pudesse sequer pensar em lançá-lo novamente. No entanto, houve um grande problema. Hina tinha um título especial que sempre mantinha equipado por ser o único que possuía, o que lhe conferia algumas habilidades bastante interessantes. Rainha da Morte, classificação especial todo dano mais 100% 5% de chance de reiniciar todos os tempos de recarga quando um inimigo é morto 500% de dano durante PVP. Este título significava que Hina causaria 4 milhões de dano, sem contar as deduções, o que significa que ela colocaria os monstros de rank 2 com 30% de HP restante. Ainda não o suficiente para matá-los, e o tempo de espera limitaria. No entanto, se ela pudesse ativar os 5% de chance de reiniciar todos os tempos de recarga após a morte de um inimigo, tudo mudaria. Era apenas uma chance de 5%, mas ainda existia. Depois de lançar novamente o feitiço, ela poderia matar todos os monstros de rank 2 em todo o continente. Como seu ganho de experiência foi de 100% com uma classe comum, o tipo de experiência que ela receberia acabaria sendo uma série de números que poderia travar um PC antigo. Se ela formasse um grupo com todos os membros da Umbra e definisse o ganho de experiência deles para uma parcela igual, ainda haveria o suficiente para que cada membro da Umbra tivesse milhões de experiência. Eles poderiam atualizar quaisquer armas que tivessem, bem como subir de nível em pelo menos 2 níveis sem fazer pelo menos nada. É claro que milhões de experiência deveriam, teoricamente, enviá-los para o rank 7 e além, mas... Ei! Se a experiência do Trade Skill tivesse classificações e valores de conversão, como a IA poderia abandonar a experiência de combate? A experiência de rank 1 obtida passaria por alguma conversão ao ser alterada para experiência de rank 2 e o mesmo para rank 3. No momento em que alcançassem o rank 3, ele teria sido esvaziado, por isso apenas 2 ranks poderiam ser escalados. Se não fosse assim, então por que os jogadores da linha do tempo passada que estavam presos no rank 6 não correriam o risco de criar novas contas e apenas acumular experiência no rank 1? Eles poderiam fazer com que seus membros de alto escalão da guilda os nivelassem com o grupo definido para uma participação igual. Com esforço suficiente, eles certamente poderiam economizar experiência percentual suficiente para levá-los ao rank 7 de uma só vez. Hina estufou o peito impressionante e olhou arrogantemente para os 4 companheiros. Bando de perdedores, venham e prostrem-se diante desta rainha. Então, posso permitir que vocês segurem meu cajado por 2 segundos. Ah, irmã mais velha Hina, por que é tão mesquinha? Vamos brincar um pouco com isso. Ah, isso mesmo. Porque deve haver tanto pensamento entre colegas generais. Vamos esperar um pouco. HMPH, não podemos usá-lo. O que há para temer? Deixe o cajado e vá embora. Boiate estendeu a mão para arrancá-lo dela. Isso fez Hina bufar e pular para trás, colocando seu cajado em seu inventário rapidamente. Se esses caras realmente tirassem isso dela, eles iriam intimidá-la por dias até que devolvessem. Esqueçam, seus idiotas. De qualquer forma, atualizem-me sobre o que está acontecendo em nossa guilda. Ouvi dizer que houve muitas mudanças aqui desde que eu estava por aqui. Hina perguntou curiosamente. Isso mesmo. Venha e sente-se, deixe-nos atualizá-lo sobre o status da Umbra. Uno disse enquanto gesticulava para um sofá para ela. Hina sentou-se e ouviu o progresso de cada pessoa com a guilda, bem como com a Umbra como um todo, incluindo o status da cidade-estado de Vita, o leilão de primeiro jogador, o novo clã de Draco, cada uma de suas residências e linhagens emergentes, entre outros. Hina também teve seu DNA coletado há algum tempo.
Ela simplesmente nunca teve a chance de criar sua própria linhagem com NPCs ou outros membros do Umbra até agora porque estava aumentando o nível de sua equipe. Agora que ela estava de volta, ela tinha que considerar isso também. Boyd já havia formado uma família apenas com Shani, e devido ao período de gestação acelerado graças a Vitacity Stat, ela já havia dado à luz o primeiro filho no jogo. Ela também estava grávida no mundo real, então Shani teve pouco tempo para aumentar seu nível. Boyd estava atualmente trabalhando na exploração com os membros básicos e avançados da guilda, enquanto também cuidava da filtragem de servos talentosos. Uno encontrou algumas belezas bárbaras para formar seu próprio harém. Segundo ele, tentar copular com eles não era diferente de uma luta intensa, por isso ficava frequentemente amarrado a eles. Eles também tinham baixas taxas de fertilidade devido ao seu físico mais resistente e menor que, então ele ainda estava trabalhando para colocar sua família em funcionamento. Atualmente, Uno estava encarregado da expansão da guilda. Ele frequentemente saía com membros especialistas da guilda para estabelecer filiais em outros reinos e impérios ao redor do continente. Mas apesar da reputação retumbante da Umbra, outras guildas de jogadores estavam travando uma luta forte. Então ele ficou preso em um impasse. Cobra não tinha harém porque sua irmã Bella morava com ele. Ela perseguiu diretamente todos os namorados de Cobra, alegando que ela era boa o suficiente para ele. Isso naturalmente o enfureceu e ele começou a disciplinar sua irmã perturbada. Infelizmente para Cobra, ele não tinha ideia de que isso era exatamente o que Bella queria. Cobra foi responsável pela orientação e treinamento de todos os novos membros da segunda fase de recrutamento. Kiran também não tinha tempo para mulheres, mas recentemente passou um tempo curioso com Sublime Notion. Foi Juno quem continuamente repreendeu seu filho por não lhe dar uma neta para mimar, o que fez com que o estoico Kiran tivesse dor de cabeça. Para apaziguar a mãe, ele fingiu concentrar sua atenção na Sublime Notion, mas não tinha interesse nela. Isto permitiu-lhe alguma paz, bem como a capacidade de cumprir o seu dever. Kiran estava encarregado de liderar os membros principais em suas masmorras e expedições. Ele foi encarregado de completar zonas de campo e masmorras difíceis para aumentar a reputação da Umbra e os elogios agrícolas. Guild Wars Capítulo 306 Supernova Final. Rina ficou surpresa com todo o progresso que fizeram até agora. Muita coisa aconteceu enquanto ela estava fora, e ela sentiu uma sensação agridoce ao reconhecer isso. HMM. Entendo. Algum de vocês está prestes a subir de rank? Rina perguntou a eles. Os quatro trocaram olhares estranhos antes de olhar para ela. Ainda não. Mal temos tempo ou meios suficientes para reunir grandes quantidades de experiência. Embora estejamos perto, a maioria de nós ainda tem 5 ou mais níveis pela frente. Rina sorriu. Já estou no nível 50. Só preciso passar pelos procedimentos e posso subir de rank. Os quatro companheiros acenaram com a cabeça. Teria sido realmente bizarro para Rina não estar no limite de classificação, considerando o quão eficiente sua experiência agrícola era comparada a qualquer uma delas. Rina sorriu ao ver o reconhecimento deles e fez uma sugestão. Por que não reunimos todos os membros principais e levamos o Portal Center para outro continente? Enquanto estiver lá, posso usar rapidamente a habilidade ativa que possuo para cultivar todos os monstros de rank 1 naquele continente, permitindo que todos nós realizemos os procedimentos de subida de rank ao mesmo tempo. Os quatro companheiros ficaram surpresos com essa sugestão e Kiran perguntou o motivo disso. Por que então? Rina recostou-se preguiçosamente no sofá e explicou seu raciocínio. Em primeiro lugar, seria contraintuitivo usá-la em nosso continente natal. Deixando de lado quaisquer efeitos estranhos que a habilidade possa ter, ela poderia prejudicar a Umbra de alguma forma se algo desse errado. Eu não gostaria de ser aquele que arruinou os planos de Draco para a guilda. Então, se fizermos isso em outro continente, de preferência um que seja distante, poderemos entrar e sair rapidamente. Em segundo lugar, levar todos nós ao limite de classificação com alguma experiência de sobra nos permitiria subir de classificação juntos. Ei, imagine o que aconteceria se todos os membros principais da Umbra alcançassem o rank 2 ao mesmo tempo, enquanto o resto da base de jogadores lutasse para alcançar o nível 40. A reputação de nossa guilda aumentaria mais uma vez, e aquelas guildas recalcitrantes que tentam impedir nossa expansão teriam que pensar duas vezes. Os quatro companheiros ouviram seu raciocínio e assentiram.
O que Rina disse foi correto, mostrando que o tempo que passou trabalhando aumentou significativamente suas habilidades de cálculo, bem como suas habilidades de liderança. Neste momento, Sublime Notion embaralhou seus papéis e os alinhou ordenadamente em sua mesa. Ela então falou levemente: essa não é uma má ideia, eu também aprovo. Deixe-me enviar um aviso a todos os membros principais. Já selecionei um continente perfeito para abusarmos, tosse explorar. Os 5 generais sorriram ao ouvir a opinião de Sublime. Com ela junto, isso significava que, além de Draco e Rivetingnight, o escalão mais alto da guilda estaria saindo. Quanto aos membros do Tradeskill, eles também foram incluídos. Afinal, eles tinham aulas normais, mas focados em suas habilidades comerciais. Eles não tinham classes de habilidades comerciais puras, como Merchant King ou Trainer, então também podiam ganhar experiência através do combate. Com Sublime enviando a mensagem, demorou muito pouco para que todos os membros principais da Umbra chegassem aqui. Havia agora 21 pessoas qualificadas como membros principais da guilda, e todas, exceto uma, estavam online. Noção Sublime, Rina, Boed, Cobra, Uno, Kiran, Butlover indisciplinado, Viajante triste, Gordo magro, Primavera quente, Caminhante silencioso, Tia amorosa, Jada, Jade, Akainu, Sanji, Soldado destacado, Amante do dinheiro, Santo feliz, Escritor nobre e senhor local. Mooneylover não pôde participar e local Lord estava offline. Isto deixou apenas 19 dos membros principais livres para assumir esta tarefa, e eles partiram muito rapidamente, pois todos tinham coisas para fazer. Todos pagaram para entrar na cidade inicial da Península de Varés. Uma única viagem custava 100 ouro por pessoa, mas esse dinheiro era uma ninharia para um bratual. Quando reapareceram, estavam em uma cidade humilde que, na verdade, estava localizada em uma pequena ilha. Esta ilha era rodeada de água por todos os lados, mas o que tornava as coisas interessantes era o fato de fazer parte de um arquipélago. Esta era a Península de Varés. Tinha muitas pequenas ilhas rodeando o seu território, com um grande continente no centro. Os jogadores que começaram aqui focaram em façanhas marítimas, embora tenham tido muito pouco progresso. Havia uma razão pela qual mesmo no rank 6, Umbra e companhia não se preocupavam muito com o transporte marítimo. Foi simplesmente muito difícil e muito incerto. Se alguém se concentrasse um pouco nisso, eles poderiam rapidamente produzir muito ouro com os recursos abundantes do mar, mas poderiam perder tudo no momento seguinte para as águas traiçoeiras. Poucas guildas permaneceram nesta ilha. Apenas cerca de 0,2% da base de jogadores residia aqui, e eram principalmente aqueles que eram marinheiros no mundo real, ou aqueles que viviam em países insulares como Madagascar e companhia. A cidade inicial em que apareceram tinha alguns jogadores, mas a maioria deles não estava perto de onde Sublime e companhia estavam. Como tal, eles puderam facilmente passar despercebidos por um curto período de tempo. Rina levantou sua equipe e se preparou para lançar Ultimate Supernova, mas Sublime a impediu. Espere, deixe-me fazer alguns preparativos. Os outros membros da guilda ficaram surpresos com as palavras de Sublime. O que ela queria preparar exatamente? Sublime apenas sorriu e resgatou 19 pergaminhos da loja da guilda. Quanto aos UPs, Sublime tinha quantidade ilimitada, mas isso se devia ao relacionamento dela com Rivetingnight. Mesmo que tudo tenha chegado a impressionantes 950 UPs, que eram 950 de ouro, quase não fez diferença para o Sublime. No entanto, ela começou a compartilhar os pergaminhos que resgatou com os outros membros, que os inspecionaram rapidamente. Pergaminho de experiência dupla, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito. Toda a experiência de combate e habilidade comercial obtida nas próximas 24 horas é duplicada. Isso assustou os membros principais, mas eles eventualmente sorriram ironicamente. Este item deixaria jogadores normais enlouquecidos, não apenas por seu preço, mas também por sua utilidade. Afinal, mesmo a cidade-estado de Vitas só cedeu um aumento de 70% após o acúmulo de 24 horas. Em essência, era necessário permanecer na cidade-estado de Vita por 24 horas para obter o aumento de 70% de experiência, mas este pergaminho deu um aumento de 100% de experiência por 24 horas inteiras. Não que a cidade-estado de Vita fosse inferior,
Mas que Vita não foi feita ou construída para este propósito específico. Só ter esse impulso já tornava a cidade-estado um pouco melhor, já que era gratuita. Este pergaminho épico custaria cerca de 5.000 ouro quando comprado de NPCs, mas custava apenas 50 UPs na loja da Guilda da Umbra. Os membros estavam desfrutando de uma taxa de desconto de 99%. Suspiro. Os membros do Umbra foram verdadeiramente mimados. Tais itens foram colocados lá por Draco, Riveting e Nichel Muneilover. Draco ocasionalmente saía para roubar itens de lojas de Rank 1 e Rank 2 e depois os jogava lá. Ele era rico demais para precisar dessas coisas. Riveting Nietzsche ainda tinha autoridade para roubar. Reivindicar qualquer item de lojas de nível 5. Como tal, itens épicos como esses foram colocados lá por ela por preços tão baixos. Muneilover foi o substituto para eles. Como rei mercador, uma de suas passivas lhe permitia comprar qualquer item com 80% de desconto. Como tal, a Sublime Notion alocou cerca de 70% de seu orçamento para ele, para que ele pudesse comprar o que fosse necessário e vender por uma margem de lucro. Quaisquer itens que a guilda precisasse, Muneilover colocava na loja da guilda por preços muito baratos. Sua passiva também lhe permitia vender qualquer coisa por um preço 80% maior. Então ele era o rei da compra na baixa e da venda na alta. Somente seus lucros representaram 80% da receita da guilda, dos quais a loja Rank 7 obteve 10%, enquanto a cidade-estado de Vita obteve os 10% restantes. Neste ponto, a guilda até impediu os servos de entregarem seu ouro cultivado. Eles eram ricos demais para pegar aqueles pequenos restos, então os servos da Umbra poderiam usá-los para aumentar seu próprio poder e lutar por uma chance de se tornarem membros básicos. Como tal, este pequeno gasto não era nada, e havia itens ainda melhores na loja da guilda. Agora, quase todos os membros principais tinham, pelo menos, 3 itens épicos em seus corpos. Quanto às poções épicas como Angelskis e Alcid, elas também tinham UPs suficientes para comprar algumas. A única coisa que sugava seu dinheiro era a necessidade constante de reparos. Os jogadores do Tradeskill da Umbra ainda não haviam alcançado o Master Rank, então não podiam consertar coisas épicas. Quanto aos NPCs que podiam, eles naturalmente cobravam uma quantia elevada. Mas isso foi irrelevante para o processo atual. Todos ativaram seus pergaminhos de experiência com um sorriso. Ficou claro que Sublime estava dando tudo de si. Se eles iriam causar um alvoroço internacional cultivando uma zona do continente inteira, seria melhor valer a pena. A Sublime queria maximizar seus lucros, pois não teria uma chance como essa durante um ano inteiro. Sublime Notion então sorriu. Todos os membros principais com habilidades de buff, lancem-nos em Rina. Os membros principais engoliram em seco. Sublime era realmente um monstro maligno. Com o nível de Rina e sua arma, o modificador já permitiria que ela causasse uma grande quantidade de dano. Com ainda mais buffs, ela poderia até matar os monstros de rank 2 de nível inferior, embora isso fosse improvável. Ainda assim, todos que tinham uma habilidade de buff que pudesse acumular lançaram Nenrina. A maioria deles eram buffs que aumentavam o dano, já que esses eram os tipos mais úteis nessa situação. Depois que isso foi concluído, Sublime acenou com a cabeça para Rina. Por favor, comece. Os lábios de Rina se contraíram. Ela se perguntou o que a Península de Vareias fez ao Sublime que ela era tão má, mas como Rina saberia, já que perdeu o leilão do primeiro jogador. O Conselho Continental da Península de Vareias pressionou severamente Zayn quando seu esquema foi revelado, e até fez planos para atacá-los caso a Igreja da Luz e o Pavilhão dos Maníacos de Guerra não tivessem sido subornados. Pensando que eles ficariam impunes depois. Como poderia haver um negócio tão bom neste mundo? Rina começou a escalar o Ultimate Supernova. Devido aos vários buffs que ela recebeu, o tempo de lançamento foi reduzido para apenas 12 horas em vez de um dia. Os membros do Umbra aproveitaram esse tempo para explorar a península, atacando monstros fracos de rank 2 com seus ataques mais fortes e depois fugindo. O objetivo era reduzir a saúde desses monstros para que Rina pudesse matá-los. Naturalmente, seus ataques causaram pouco dano, menos de 5% no total. Afinal, eles podem ser excelentes entre os do rank 1, mas não conseguem lidar facilmente com monstros do rank 2. Somente alguém com estatísticas, habilidades e equipamentos como Draco poderia fazer isso. Na verdade,
Se não fosse pelo seu talento, esses membros principais teriam sido mortos por sua tolice. Logo, 12 horas se passaram. O que foi realmente interessante foi que, ao contrário da versão lendária, a supernova suprema do Divine Flameziar não era visível. Não, mesmo isso não caberia para descrevê-lo adequadamente. Era melhor dizer que a supernova suprema estava escondida à vista de todos. Isso ficou óbvio quando Rina completou seu elenco e o mundo estremeceu. Quando as pessoas olhavam em volta para ver o que diabos estava acontecendo, sentiam como se suas sombras se movessem rapidamente. O sol estava prestes a se pôr, mas não foi um pouco cedo demais? Era apenas meio da tarde, ainda não era hora de o sol se pôr. Muitos olharam para cima para ver o que estava acontecendo e seus corações saltaram para a garganta. Eles foram submetidos a uma visão que nunca esqueceriam. O próprio sol, a estrela eterna que iluminava o mundo, caía sobre eles. Antes que pudessem processar isso e entrar em pânico, colidiu com o continente, explodindo com um fogo intenso que varreu todas as ilhas em menos de um segundo. Este fogo passou inofensivamente por muitos NPCs e jogadores, atordoando-os. No entanto, todos os monstros acima em terra e abaixo no mar dentro deste território foram cozinhados vivos de uma forma horrível. Menos 6 milhões. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.